Olá, minhas deusas e deuses do Olimpo, eu espero que você esteja muito bem. Hoje falaremos aqui no canal sobre Atena, a deusa da sabedoria, a deusa feminina, guerreira e talvez com estereótipos não tão femininos assim como a gente está acostumado. Um território da Grécia recebe o nome de Atenas, justamente devido à deusa Atena. É de lá que saiu a democracia, a política e os filósofos que são, até hoje, os pais da filosofia, como Platão e Aristóteles. Agora, fica comigo que eu vou te contar tudo sobre ela. Aqui é a Cris Nunes e seja muito bem-vindo ao nosso canal Falando dos Sete Ventos. Peço desde já os likes de vocês, muitos joinhas aqui no vídeo e para me ajudar ainda mais, você que não é inscrito, se inscreva no canal, fique por dentro de todas as nossas novidades, todas as nossas histórias, casos reais e mitologias. Ative o sininho também de notificação e fique por dentro de tudo que rola aqui. Peço ainda que vocês comentem aqui nesse vídeo, me dê uma sugestão de novas histórias, de novas mitologias que vocês gostariam de ver por aqui. Agora sim, bora pra história! E a gente já começa essa história incrível, né? Falando do pai de Atena. O pai de Atena é o nosso querido, maravilhoso, poderoso Zeus. E Zeus, antes de ser casado com Hera, ele teve, né, um outro casamento, uma outra esposa. E essa primeira esposa era a Metis. É a deusa da astúcia, a deusa de muita inteligência, ela era muito perspicaz nas coisas. Então, o que acontece? Zeus, casado com Metis, ele recebe, né, uma informação, uma profecia de Gaia. E Gaia é a deusa da terra, a deusa das profecias, né, lá dos primórdios, porque a Gaia, ela vem antes de Zeus ainda. E Gaia diz o seguinte: olha, Zeus, tu vais ter um filho, né, que será muito mais inteligente que tu. E a gente já conhece a história de Zeus, porque já foi falado aqui no canal, que o pai de Zeus, Cronos, já tinha esse problema de aceitação, de ter um filho melhor que ele, mais habilidoso e tal, e que Cronos comia seus filhos. Zeus, o que faz? Poxa, fica martelando aquilo ali, né? Pô, agora eu vou ter um filho mais inteligente que eu, não dá e tal. Só que nessa profecia, Zeus não sabia, mas Metis sabia, que estava grávida. E Metis, ouvindo aquela profecia, ela faz o quê? Ela fica quieta. E Zeus pensa o seguinte: bom, eu não vou arriscar ter filho com a Metis. Porque desse casamento eu vou ter um filho que é muito mais inteligente que eu. Isso não pode acontecer. E ele faz o seguinte: bom, Metis, vamos brincar de jogo. E jogo, a gente sabe que é uma coisa favorita, né, entre os gregos. Eles adoravam essa questão dos jogos, inclusive as Olimpíadas que nós temos surgem na Grécia, né, através dos Jogos Olímpicos, que recebe o nome de Olimpíadas. E então ele diz isso e a Metis, muito empolgada da vida, sem ter internet, sem ter nenhuma rede social, diz: vamos passar o tempo, vamos brincar então com esse jogo que tu quer jogar. Zeus diz que eles iriam brincar, seria um jogo da imitação. Quem imitasse melhor tal animal seria o vencedor da competição. Então ele propõe para Metis, inicialmente, começar pelos animais maiores. Então, eles tinham que imitar o elefante. Claro que os deuses, esqueci de falar, eles tinham o poder, né, de se transformar em quem eles queriam. Eles tinham o dom da transformação. E aí, qual dos dois ali seria melhor? Tanto um quanto o outro imitavam e se transformavam muito bem. Nesse jogo da imitação, eles começam: um elefante, uma zebra, um leão, né? E eles começaram a diminuir o porte desses animais. A gente sabe que quanto maior um animal é, menos detalhe ele tem. E aí ele foi diminuindo o porte desses animais. Então agora a gente vai se transformar em animais menores. E aí foi cachorro, gato, rato, até chegar nos insetos. E Zeus, muito esperto,
diz assim: agora vamos ver em qual animal menor a gente se transforma. Metis, empolgadíssima da vida, se transforma numa mosca. E aí, Zeus não perde tempo. Ele olha ela sendo transformada e transformada em uma mosquinha tão perfeita, e ele abre e abocanha a mosca. O que que ele faz? Engole a mosca inteira e Metis acaba no estômago de Zeus. Bem, a Metis, ela era uma pessoa muito... uma deusa, né? Uma pessoa, uma mulher, uma deusa, gente, uma deusa. E ela era muito, além de astuta, muito forte. Então a Metis, ela fica no estômago de Zeus, sabendo, né, que ela estava gerando ali uma filha e tudo mais. E ela vai passando o período da gestação dela toda no estômago de Zeus. Bem, chega a hora do parto de Metis. E a Metis, ela faz muita força para expulsar essa filha. E essa filha, que será, né, a Atena, vai então nascendo da Metis, e Metis, para expulsá-la, faz muita força. Então Atena vai parar no cérebro, na cabeça de Zeus. Metis falece, né? Ela morre. Isso vai passando anos, tá, gente? A história mitológica explica isso, de que vai passando anos e Atena vai crescendo na cabeça de Zeus. Conforme Atena ia crescendo, Zeus sentia uma dor de cabeça terrível. Nessa fase da vida, Zeus já havia casado com a deusa Hera. E vocês sabem que a deusa Hera, a mulher era feroz, de ciumenta, e claro, né, que Zeus também aprontava 1001 coisas para ela. Bem, a dor de cabeça dele vai aumentando, ele desesperado com aquela dor de cabeça, ele vai até então o filho dele, Hefesto. A gente sabe que Hefesto é o ferreiro, né? O deus ali de Zeus, que era o deus feio, e ele era ferreiro, e Zeus diz assim: Hefesto, por favor, faz alguma coisa que eu não aguento mais de dor de cabeça, tira isso de dentro da minha cabeça. Algumas versões dizem que ele reclamou de dor de cabeça e deitou, adormeceu, mas o que de fato acontece é que Hefesto dá uma martelada na cabeça de Zeus, fazendo assim com que abrisse uma fenda, um buraco na cabeça de Zeus, e dali, com um grito de guerra gigantesco, sai Atena, inteira, adulta, com um escudo na mão e também com uma lança na outra mão. Segundo a mitologia grega, o grito de guerra foi tão grande que o próprio deus Hélio, deus da claridade, deus do sol, ele parou no meio céu para ver o nascimento daquela figura, daquela deusa já adulta sair da cabeça de Zeus. O grito de guerra de Atena foi muito grande e muito alto. Bom, algumas histórias dizem que ela gritou Atena! E aí se fez a nossa querida deusa da inteligência, deusa da sabedoria, deusa da imparcialidade, e por que não, né? Alguns dizem que ela muitas vezes vai do 8 a 80 em um segundo. Então Atena, ela nasce, né, desses dois seres, desses dois deuses incríveis, né? Nasceu aí a sabedoria. E a gente sabe que a sabedoria, ela sempre vence muito mais do que a própria brutalidade, pode-se dizer assim, que é aí o deus Ares. E o deus Ares, então, começa a ficar possesso com a meia-irmã, justamente pela quantidade de sabedoria dessa mulher. Então, quando tinha guerras, a galera toda que antes apelava e fazia oferendas ao deus Ares, ao deus da guerra, passou para pedir força e tudo mais, começou a pedir então a clemência de Atena. Com a sabedoria de Atena, eles poderiam sim vencer uma guerra, porque... De novo, vou falar pra vocês, a sabedoria ganha da força, muitas vezes, né? A história de Atena aparece em várias histórias da mitologia grega, inclusive com relação à cidade de Atenas. É justamente numa guerra contra o próprio tio dela, Poseidon.
Então, o que acontecia ali? Naquela região, que hoje é conhecida como Atenas, esse território não tinha nome. E estava uma disputa entre os deuses para ver quem ficaria com aquele território. E aí Poseidon vem e faz o seguinte, ele presenteia, algumas versões dizem que ele presenteia aquele povoado, aquele local, com cavalos, fazendo surgir aí as primeiras espécies de cavalo, né? E seria o quê, então? O cavalo é a força, né? O cavalo é a velocidade. E também está muito associado na questão das mercadorias, das transições, dos caminhos, dos transportes. Outras versões dizem que Poseidon bateu com o tridente dele no chão e fez então o mar chegar até a cidade de Atenas, facilitando a navegação, o transporte de todas as coisas que o povo precisava para a comercialização de seus produtos. E Atena vem e pega a sua lança, bate no chão e oferece para aquele povo a oliveira. E a oliveira, gente, ela é uma planta que parece ser tão simples, né? Quando a gente pensa, poxa, ele deu um cavalo, cara, primeira espécie de cavalo para aquele povo. E Atena vem e dá uma oliveira para aquele povo. E essa oliveira, gente, fornecia o quê? O fruto da oliveira, o azeite da oliveira, né, do fruto, e também a oliveira, que é fornecimento de madeira. Então, Atena venceu a disputa, porque o povo aclamou Atena por ela, então, fornecer para aquela população algo muito grandioso, nesse caso, a oliveira. Até hoje, a oliveira nessa região é uma planta que tem bastante quantidade e o povo ainda faz a extração do óleo, do fruto e também a comercialização de madeira, podendo aí fazer casas, barcos e um montão de coisas. Então, Atenas recebe esse nome devido à deusa Atena. Nesse lugar, né, que nasce aí a democracia, aonde quem vence é a voz do povo. E a gente sempre costuma dizer, né? A voz do povo é a voz de Deus. A maioria vence. Então, a democracia é algo muito importante, que foi conquistada, né, pelo povo. A própria política foi iniciada, plantada lá atrás, na cidade de Atenas. E também a filosofia, claro que a gente tem hoje Sócrates, Aristóteles, Platão, que são aí os mestres, né, os pais da filosofia que a gente tem hoje. Claro que ao longo do tempo surgiu vários filósofos que são bem importantes, né, dentro da nossa história, dentro da área da filosofia, mas que os principais, assim, os mais antigos, a gente sabe que veio da cidade de Atenas. Então a cidade de Atenas é sim uma representação, né, do princípio da civilização. Não tem como falar do primórdio da civilização sem falar dessa cidade tão representativa que é Atenas. Bem, a história de Atena não para por aí. Atena sempre foi muito imparcial, apesar dela ser mulher, ela sempre foi muito guerreira, assim, muito justa. Sempre tentava ser muito justa dentre todas as coisas que ela fazia. Logo, quando ela vence essa disputa com o tio dela, o Poseidon, ela tenta então aumentar a cidade, fornecer tudo de melhor para essa cidade, inclusive trazendo calcário para a cidade para as construções. Bem, e aí o que acontece? Ela vai ter um contato, não é que ela vai ter um contato, ela vai procurar o irmão dela, o Hefesto, que é aquele que deu a martelada na cabeça de Zeus, que é o deus ferreiro. Só que Hefesto, gente, era maluco, doido mesmo pela Atena. Ele achava ela linda, ele achava ela maravilhosa. Ele tinha uma paixão muito grande pela meia-irmã Atena. Mas a Atena, ela nunca quis casar e ela nunca quis perder a virgindade. Ela não queria de jeito nenhum, porque ela entendia que a sabedoria, ela perpetuaria para quem não tivesse contato sexual. Isso era muito importante na vida dela. E numa dessa vez, né, que ela vai pedir ajuda a Hefesto, Hefesto agarra ela, né, com força e
Atena consegue não ter esse contato sexual, mas as sementinhas de Hefesto caíram no chão. E quando caíram no chão, Atena olha para baixo e vê que ali tinha uma criança. Então nasceu uma criança do chão, da sementinha de Hefesto, tentando colocar a sementinha em Atena, que ele não conseguiu. Atena olha para aquela criança e ela pega essa criança. Ela vai chamar essa criança de Erectônio. E o Erectônio, que é o filho de Atena sozinha, certo? Vocês entenderam, né, pessoal? Ela pega esse filho e ela coloca dentro de um jarro de barro. Tem até, inclusive, algumas artes que apresentam essa figura, né, de uma criança no barro e mais duas mulheres. Eu vou tentar achar e colocar a foto para vocês verem. A Atena coloca o filho dela, o Erectônio, dentro do jarro de barro, justamente porque ela precisava trabalhar. E ela não tinha como levar Erectônio junto. E também ela só queria mostrar o filho no Olimpo, né, aos outros deuses do Olimpo, quando o filho tivesse grande, porque ela tinha medo do que poderia acontecer caso ela levasse esse filho já para o Olimpo. Então ela faz o que? Ela coloca o filho ali dentro do jarro e deixa esse filho, esse jarro, com as 3 filhas do rei de Atenas, porque até ali tinha um rei, que ele era então que governava tudo, né? A Atenas só tinha ali a propriedade desse reino. E o nome desse rei era Cécrope, e o Cécrope tinha 3 filhas mulheres. E as 3 filhas mulheres ficaram encarregadas por Atena de cuidar do filho dentro do jarro, mas elas não poderiam olhar para dentro do jarro sob hipótese alguma. E aí o que acontece? Uma das filhas, dizem algumas histórias que uma das filhas não olhou para Erectônio. E algumas versões dizem que as 3, por muita curiosidade, elas olharam para dentro do jarro e avistaram e viram Erectônio. Mas qual o problema, né, de ver o Erectônio? É que o Erectônio era metade menino e outra metade cobra. E aí o que elas fazem? Desesperadas por terem visto aquilo, ou ter desobedecido a Atena, não sei qual foi a intenção delas, elas vão até a Acrópole e se jogam lá de cima, cometendo suicídio as 3 irmãs, de uma única vez. Bom, os anos se passaram e Atena nunca levou Erectônio até o Olimpo. Passando o tempo, Erectônio então se torna o rei de Atenas por um grande período e espaço de tempo. Mas ele nunca chegou a se tornar um deus. Atena vai aparecer em mais algumas histórias, como por exemplo quando ela aconselha Hércules em suas andanças, né, durante suas atividades, as suas provas que ele tinha que passar. Também ela ajuda Perseu, então Perseu ele consegue, né, matar a Medusa. Atena empresta o escudo dela para Perseu, era de ouro, era muito brilhante e tal. Aconselha Perseu a virar o escudo e aí assim a Medusa olharia para ela mesmo, refletida no escudo, e se tornaria e morreria. Inclusive depois, né, tem todo o arrependimento da Atena, e a Atena carrega o restante da história dela, a Medusa, ali no escudo, né? Então por isso que o escudo da Atena tem a figura da Medusa. Atena também aparece, né, nos aconselhamentos da Guerra de Troia, né? Ela que aconselha Aquiles e tudo mais. Então a Atena é todas essas coisas. Ela aparece em várias outras histórias, mas eu nem vou ficar citando todas elas aqui, mas ela com certeza tem uma grande relevância na história da humanidade. Bem, ela é considerada uma das padroeiras da navegação, uma padroeira da tecelagem, também da agricultura, a deusa da prosperidade, daquilo que dá dinheiro. E a Atena, gente, ela até depois, assim, nas últimas histórias, assim, ela parece um pouco mais boazinha, digamos. Mas a Atena, ela era muito boa, mas também não dava para tirar a Atena do sério, porque ela era muito brava e vingativa. A Atena tinha grandes habilidades, isso é importante também de se dizer.
habilidade com luta, habilidade de velocidade, habilidade com o corpo, habilidade de inteligência, pensamento rápido, sagacidade e com certeza, eu acredito que de todos os filhos que Zeus tinha, a filha entre todos os filhos que Zeus mais estimava com certeza é Atena, né? Porque ela realmente, tudo que ela fazia era muito bem feito, era uma deusa de um grande coração, embora depois ela se arrependesse do que fez, ela voltava atrás, né? Mas sempre muito parcial. Não vejo a Atena de uma maneira assim tão feminina, como mostra Hera, como mostra Afrodite, outras deusas aí dentro da mitologia grega, né? Perséfone, né, se mostra muito mais feminina. Então, para mim, a deusa Atena, ela é muito isso. Ela é muito correta, muito direta, muito certa, né? Em todas as coisas que ela faz, não vejo a Atena tendo essa feminilidade e tal. Porque eu não vejo a Atena, sob hipótese alguma, uma mulher ou uma pessoa frágil, não. A Atena, ela é bem forte, inteligente e sábia, como o próprio nome dela já diz. Eu espero que vocês tenham amado esse vídeo, amado essa história. Eu espero que tenha muito de Atena aí dentro de você. E deixa o meu comentário aqui no vídeo. Espero que você tenha gostado. Vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo, tá certo? Tchau, tchau!